Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu sou a Gisele Pontes, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre conexões humanas, as relações e aprofundar um pouquinho na empatia, o que é, o que não é empatia. Quando a gente fala de relações, interação, integração, né, a gente entende que o ser humano, ele é desde a sua nascença um ser social. Então, desde sempre as interações elas fazem parte da nossa vida. Pode até existir alguma pessoa que fale, eu não preciso de ninguém, mas isso é uma ilusão. Porque se essa pessoa ela se alimenta, se ela usa algo, veste algo, se locomove, para isso ela precisa de outras pessoas. Então, a gente precisa do outro e é bom que a gente desenvolva relações saudáveis. E aí, como que a gente aprimora, então, essa questão das relações, né? A empatia é um ótimo passo para isso. E ficou bem popular ultimamente, né, o termo empatia. Só que também ficou um pouco vago, um pouco raso, né? Quando fala empatia, é se colocar no lugar do outro. Mas tá, eu vou me colocar no lugar do outro, mas como, né? Porque se for eu já não faria o que o outro está fazendo, né? Então, é um pouco mais do que isso, né? Usa-se o termo projetar em si mesmo o que se observa. Então, você observa e, se for em relação a mim, né? Como que eu sentiria, como que seria a minha ação. E aí, a partir daí, a gente tem uma base, né? De como que o outro se sente. Aí sim a gente consegue ter uma relação empática. E a empatia, ela é multidimensional. Então, existem várias maneiras, formas de se compreender e de se expressar a empatia também, né? Tem empatia com emoções positivas, que é quando uma pessoa está feliz, conquista algo e você sente aquela alegria pela conquista daquela pessoa. Tem também o oposto, quando a pessoa está passando por uma situação muito difícil, muito triste, você solidariza-se com essa situação e também sente esse sofrimento, essa dor, essa emoção. Tem a empatia reversa, que é quando a pessoa ela tem lá uma realização, está feliz e você sente uma angústia pela felicidade do outro, você se sente triste pela felicidade do outro, né? Então, o que seria ali também a gente denomina, né, como inveja. Isso acontece. E tem também a empatia quando ela é cognitiva ou afetiva. Então, quando a gente diz uma empatia cognitiva, é quando você tenta compreender o que o outro pensa, o que o outro está pensando. E afetiva é quando você tenta compreender o que o outro sente, qual é o sentimento. Aí, no caso, a gente analisa essa questão assim, da empatia como um contexto de autorregulação emocional. Então, assim, existem pessoas que vão ter uma predisposição genuína a ser empática. Então, já é da natureza daquela pessoa expressar, né, empatia, sentir. Mas vai ter casos ali que já é até às vezes o oposto, ou não tão automático. Mas é algo que pode ser ali autorregulado, né? Então, existe essa possibilidade da gente realmente buscar
compreender as emoções e como que a gente tem lidado com as nossas emoções e também como a gente tem acolhido as emoções do outro. Então eu vou trazer um pouco aqui qual que é o melhor caminho para a empatia, né? E o que não fazer também. Então, no caso, interessante é que com essas habilidades, assim, a gente consegue ter mais compaixão, né? A gente consegue auxiliar o outro, a gente realmente consegue ali ter uma ajuda mais efetiva. A gente consegue identificar e acolher. Então, assim, qual que é o melhor caminho para a empatia? O melhor caminho é a gente ter uma escuta ativa, que é uma escuta atenta, uma atenção plena. É estar consciente e presente ali, naquele momento, que é único. Por mais que você conheça uma pessoa, que você já tem intimidade com aquela pessoa, cada momento é único. Então, às vezes, naquele momento, ela precisa de uma atenção presente, consciente, presente, plena, uma escuta ativa, sem interrupções, sem julgamentos. Então, no caso, esse é o melhor caminho para a empatia. E o que é de se evitar em relação a essa questão de comunicação não empática, né? A questão dos julgamentos morais, né? Então, às vezes, você vai lá e tem um julgamento. A questão da comparação. Então, às vezes, a pessoa ela vai trazer uma coisa e você fala, mas olha, tal situação é de tal forma. E às vezes a gente vai querer fazer uma comparação, às vezes faz uma comparação até que injusta, né? Às vezes uma comparação ali que não tem nem cabimento. Então, a crítica também é complicado, a pessoa vai trazer, já dá uma crítica. Tem a questão também de que quando a pessoa ela vem trazer alguma coisa pra gente, a gente quer ajudar, né? Aí às vezes a gente vai aconselhar. Olha, eu acho que você deveria fazer. E às vezes não é, a pessoa não tá pedindo conselho, precisando de conselhos, ela só precisa desabafar, ela precisa ser ouvida, ela precisa expressar o que ela tá sentindo. Então, a gente, nessa escuta, tem que ter essa atenção para evitar mesmo essa situação de querer aconselhar ou, de repente, competir pelo sofrimento. Nossa, mas isso não é nada comparado com o que eu passei em tal situação e tal. E aí você já tira o foco ali da pessoa e traz uma comparação que, às vezes, né, mais uma vez, não tem cabimento e aquela competição também que não tem necessidade. Educar, às vezes, a pessoa, querer trazer assim, olha, mas veja só, de repente, essa experiência para você aprender e tal. Mais uma vez, ela só precisa mesmo de um acolhimento, né? Então, a gente tem que ter atenção com essa questão até mesmo de consolar. Ah, não foi sua culpa. Ou contar uma história, essa situação me lembra tal situação. Ou encerra o assunto também, deixa isso pra lá, E, poxa, a pessoa precisa conversar, ela quer falar, precisa ser ouvida, acolhida. Então, a gente tem que ter essas atenções para a gente cada vez mais desenvolver essa questão da empatia, que é entender que o outro vê, sente e expressa de uma forma diferente da nossa. Mas o sofrimento ele é comum, né? Então, assim, dor é dor.
Apesar de haver vários tipos de dores, dor é dor. Então, é entender que, de repente, eu posso não conhecer exatamente aquela dor do outro, mas eu posso entender, ter compaixão pelo outro, porque eu também já senti dor e eu sei o quanto é complicado, o quanto é difícil. Então, essa é um pouco assim, né, uma base sobre a empatia, né, aprofundando um pouco mais sobre a empatia e trazendo aí pra gente essas reflexões de como que a gente pode ter uma melhor postura em relação à nossa relação com os outros e também em relação a nós mesmos, porque às vezes a gente mesmo não consegue ter com a gente esse autocuidado, autoamor, essa compaixão. E é tudo de dentro para fora, né? Se a gente não consegue ter uma boa relação com a gente, vai ser muito mais difícil para a gente estabelecer uma boa relação com o outro. Então é importante também a gente ter essa atenção e autocuidado sempre. Autoconhecimento também é muito importante. Se você teve a paciência de chegar até aqui nesse vídeo, né, numa época em que tá tudo tão acelerado, conseguiu dar uma aprofundada aí, já tá bem, já tá de parabéns. E eu agradeço e volto muito em breve pra gente falar aí sobre muitos assuntos que são relevantes, importantes. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até breve, até a próxima. Tchau!